Boa tarde, meu nome é Amanda e hoje nós vamos apresentar um trabalho falando um pouco sobre os fenômenos ópticos. Eu vou falar sobre o que são em si os fenômenos ópticos, vou falar sobre dispersão e refração. A Érica vai falar sobre difusão da luz, absorção e revisibilidade da luz. O Daniel vai falar sobre ralo solar, arco-íris e os pilares da luz. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o que são em si os fenômenos ópticos. Bom, fenômenos ópticos são diversos eventos observáveis a olho nu que resultam basicamente da interação da luz com a matéria. Existem diversos tipos de fenômenos ópticos, mas entre os principais tipos podemos citar a reflexão, a refração, a dispersão, a interferência da luz, entre outros. Diversos eventos naturais que ocorrem por conta da luz estão relacionados a esses fenômenos que eu acabei de citar e diversos outros, porque eles são diversos. E agora nós vamos falar um pouco sobre alguns. Bom, eu acabei de explicar para vocês o que são os fenômenos ópticos, que consistem basicamente da interação da luz com a matéria. Mas o que seria luz? O que seria considerado luz? Bom, a luz é uma onda eletromagnética onde campos elétricos e campos magnéticos vibram perpendicularmente. É basicamente uma propagação de raios vinda de diversas direções, de diversos pontos de um objeto luminoso. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a dispersão. A dispersão é um fenômeno óptico que consiste na separação da luz em suas diferentes cores, quando refratada em algum meio transparente. Exemplo do arco-íris, do prisma e até mesmo da lente fotográfica. A dispersão ocorre quando a velocidade de propagação da luz no interior de algum meio depende de ondas eletromagnéticas. Que como eu falei para vocês lá antes, a onda consiste basicamente em ondas eletromagnéticas. Então a refração ocorre nisso, quando a propagação da luz depende dessas ondas. Aí ela vai ser separada em suas diversas cores. Então, em 1672, Isaac Newton estudou muito e elaborou teorias sobre o mecanismo da refração da luz. Isaac Newton foi capaz de explicar que a luz branca era, na verdade, composta por todas as demais cores. E que essas cores eram relativas às frequências da luz. O que fazia com que, na verdade, por mais ela ter todas as cores, por mais de ser composta por todas as cores, essa frequência relativa das suas cores fazia com que a luz continuasse branca. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a refração da luz. A refração da luz é um fenômeno óptico na qual a luz tem a sua velocidade alterada. A medida de mudança da luz refratada pode ser calculada a partir de uma formulazinha, que é um coeficiente adimensional chamado índice de refração, que ele pode ser calculado a partir da fórmula N igual a C dividido por V. O N significa índice de refração. O C é a velocidade da luz no vácuo e o V é a velocidade da luz no meio. Que aí você pode pegar os valores que dão de qual a velocidade da luz no vácuo, qual a velocidade da luz no meio. Daí você vai dividir a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio, que vai dar o valor do índice de refração. Um índice de refração, que é o que eu acabei de falar pra vocês, a fórmula que eu acabei de falar pra vocês, mede a razão entre a velocidade da luz, que a luz se move no vácuo, com a velocidade que a luz se move em algum meio. Por isso, o módulo do índice de refração tem que ser sempre maior do que 1. Porque quando a refração é igual a 1, indica que a luz se move através de um meio óptico com a mesma velocidade que ela se moveria no vácuo. E não pode dar a mesma velocidade. Eles têm que ter sempre velocidades diferentes. Por isso, o índice de refração tem que ser sempre maior do que 1, para eles poderem dar valores distintos. Além de afetar diretamente a velocidade com que a luz se move em seu interior, o índice de refração também pode indicar que um feixe luminoso pode ter sofrido desvio regular na sua trajetória, pois quanto maior for o índice de refração, maior será o desvio angular que a luz ou um feixe luminoso terá sofrido. Boa tarde, meu nome é Daniel. Eu vou falar aqui um pouco sobre os pilares de luz. Os pilares de luz, ele é um fenômeno óptico. Ele é formado pela reflexão da luz do Sol ou da Lua por cristais de gelo que estão presentes na atmosfera terrestre. Um pilar de luz toma a aparência de estreitas colunas que, por sua vez, se estende verticalmente
por cima ou por baixo da fonte de luz. Estes são proeminentemente visíveis quando o Sol se encontra baixo ou abaixo do horizonte. Provenientes do Sol, os pilares podem ser denominados pilar do Sol ou pilar solar. No entanto, esse fenômeno pode ocorrer a partir da Lua ou de fontes terrestres, como a iluminação pública. As névoas da Catarata do Niágara faz com que apareça com frequência esse fenômeno durante o inverno, onde os cristais de gelo interagem com a cidade. Existem vários holofotes estão voltados para o local com o propósito de criação de proeminentes de pilares de luz. Boa tarde, eu vou falar aqui um pouco também agora sobre o ralo solar. O ralo solar é um fenômeno óptico caracterizado pelo surgimento de um círculo ao redor do Sol. Ocorre na troposfera, a cerca de 17 km de altitude, quando a luz do Sol é refletida e refratada por cristais de gelo representantes na atmosfera terrestre, causando assim a dispersão da luz. O fenômeno da refração consiste na mudança de direção e velocidade da luz, ao passar de um meio para o outro. Os cristais de gelo apresentam na atmosfera funcionam como pequenos prismas que decompõem a luz branca do Sol nas cores primárias, formando assim o ralo solar, de forma semelhante ao que ocorre no arco-íris. Aqui a gente está vendo 3 tipos de ralo solar. 3 tipos eu quero dizer, são bem diferentes nessa foto, porque um está bem escuro, o outro bem clarinho e o outro em uma forma meio que de uma serra. Vocês podem estar vendo. Vou falar aqui agora um pouco sobre o arco-íris. O arco-íris é um arco multicolorido composto de várias cores, causados pelo fenômeno óptico que através da refração da luz solar sobre as gotas de água suspensas no ar, forma um espetáculo de luzes coloridas. Como se forma um arco-íris? A luz branca do Sol é refratada sobre as gotas de água e assim dividida nas 7 cores que compõem o arco-íris. Dessa forma, o efeito do arco-íris pode ser observado sempre que existir gotas de água no ar, e sobretudo quando a luz do Sol incidir acima do observador. Por isso a gente costuma assim ver mais o arco-íris assim, depois que acaba aquela chuva, você olha para a janela e tal. É importante ressaltar que o arco-íris também é chamado de arco de aliança e arco de Deus, e arco da velha nas religiões cristiana, judaica, islâmica e entre outras. Cores do arco-íris. O arco-íris, como vocês sabem, possui 7 cores. As cores são vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Importante é lembrar que o vermelho faz parte do seu exterior, enquanto a violeta é do seu interior. Existem também algumas curiosidades sobre o arco-íris. A lua cheia também pode provocar um arco-íris. Um local favorável para observar o fenômeno do arco-íris é próximo às cachoeiras, por causa da água e o sol que pode estar fazendo. O físico e matemático Isaac Newton, 1643 e morreu em 1727, identificou apenas 5 cores no arco-íris e adicionou mais 2 apenas para fazer analogia com 7 notas musicais. Bom, boa tarde, meu nome é Érica e eu vou falar sobre 3 tópicos. Vou começar sobre a difusão da luz ou reflexão irregular. Quando a superfície onde um feixe de luz incide for irregular, cada pequena porção da superfície refletirá a luz numa determinada direção, e, consequentemente, o feixe refletido não será bem definido, e a luz se espalhará em todas as direções. Aconteceu então a reflexão difusa, ou seja, houve difusão da luz pela superfície. A maioria das superfícies são ásperas, são irregularidades, refletem a luz em diversas direções. Esse tipo de luz refletida se chama luz difusa. É graças a ela que, durante o dia, um cômodo pode ser iluminado pela luz do sol e que se reflete no ar, nas nuvens e nas paredes. Assim, as superfícies pólidas refletem melhor a luz que as superfícies ásperas.
Bom, eu vou falar sobre o meu segundo tópico, que é a absorção da luz. A absorção da luz. Quando uma luz atravessa um meio, uma parte da sua energia que carrega é absorvida pelas partículas presentes nesse meio. Assim, a onda vai sendo atenuada à medida que se propaga. O que é absorção? A absorção é a parte da luz que se transforma em um tipo de energia. É o que ocorre, por exemplo, nos aquecedores solares, presente em algumas residências. E agora eu vou falar sobre o meu terceiro e último tópico, que é o princípio da reversibilidade da luz, que atesta que a luz é reversível. Isso significa que, por exemplo, quando vemos alguém por um meio de espelho, ou seja, o seu reflexo, com toda certeza essa pessoa também será capaz de nos ver. Assim, raios de luz sempre serão capazes de fazer exatamente o mesmo caminho da direção inversa. Bom, agora eu vou falar sobre como ocorre cada um desses tópicos. Vou começar com a reflexão irregular. A reflexão irregular acontece quando se tem uma superfície refletora que não é polida. Após a incidência e as luzes se espalham em todas as direções e sentidos, por exemplo, a luz e as paredes são superfícies irregulares. Agora eu vou falar sobre como a absorção acontece. A absorção ocorre quando um corpo escuro iluminado por alguma fonte absorve todas as cores e reflete a luz da sua própria cor. Um exemplo: um corpo vermelho, por exemplo, iluminado por luz branca, absorve todas as cores e reflete o vermelho, a sua própria cor. Agora eu vou falar sobre o último tópico, como ocorre, que é a reversibilidade da luz. Como eu já disse anteriormente, podemos ter a certeza de como uma pessoa pode nos ver através de um espelho quando observamos os olhos da pessoa através dele, ou seja, do espelho.